Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Bom, eu vou gravar essa aula hoje mediante muitas dúvidas que eu vi nos comentários do canal aqui, algumas no Instagram, né? Em posts que eu coloco, e acredito que pode ajudar bastante vocês aí, né? Que é sobre quebras de estrutura, né? Que eu venho falando direto aqui no canal, quando o mercado ele passa a não renovar topos ou quando ele passa a não renovar fundos mais, né? E a gente tem que tomar um cuidado e ficar atento, porque isso significa alguma coisa. Tudo no mercado tem um significado, né? E aí, através dessa aula, eu quero passar para vocês. Vou tentar ser o mais breve, direto, que é o objetivo das minhas aulas, sem ficar enrolando, né? E demorando para passar a informação. Primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, são as estruturas do preço. Vocês nunca vão conseguir operar bem um gráfico se vocês não entenderem isso. Às vezes eu fico falando isso aqui em toda aula, mas é porque vocês precisam entender isso. Se vocês não entenderem estrutura de preço, vocês não vão conseguir entender a lógica de movimentação do mercado e quais são as coisas que ele tem que fazer. Dentro do mercado financeiro, nós não temos certeza de nada, nós temos expectativas. E quando você entende uma estrutura, você tem a expectativa de qual será o próximo movimento ou qual deve ser o próximo movimento. E se isso não acontecer, né, isso já tem que te remeter a uma outra expectativa. Então, por exemplo, o que seria uma estrutura de baixa? O preço, ele tem que renovar fundos, ele vai fazer topos cada vez mais baixo do que os topos anteriores. Ó, eu tenho esse topo mais baixo do que esse topo e, principal, eu tenho que ter uma renovação de mínima, uma renovação de fundo. Então, a partir do momento que o mercado ele vem e ele rompe este fundo, né, ele renova essa mínima, e romper que eu falo, não é ele simplesmente fechar um candle aqui rompendo e depois ele voltar devolvendo, não. E sim ele continuar e mais abaixo ele marcar um fundo. Então, aqui nós temos uma confirmação, né, de uma tendência de baixa através da estrutura, topos e fundos descendentes. E quando eu tenho uma tendência de alta, às vezes as pessoas se confundem nisso, pessoal, né? Mas é muito importante eu mencionar isso para vocês. Por exemplo, uma tendência de alta, ela é constituída por topos e fundos ascendentes. Ok, até aí todo mundo sabe. Uma coisa que eu vejo o pessoal se confundindo muito é o seguinte: o mercado ele vem cá e ele marca um topo. E aí ele já tinha marcado outros topos aqui. E aí o mercado simplesmente vem cá e faz um pullback mais esticado, por exemplo. Vem cá e testa essa região. Algumas pessoas, principalmente se falando de quem opera linhas de tendência, vai falar: o mercado quebrou, ele está virando a tendência. Quando na verdade ele pode simplesmente voltar a continuar aqui, essa tendência, simplesmente rompendo o topo anterior. Principalmente, às vezes a pessoa pode se enganar num cenário como esse aqui, ó, onde nós temos o fundo, e aí o preço vem, rompe esse fundo aqui, ó, e depois ele volta a subir. Aí a pessoa, às vezes numa linha de tendência, o mercado reverteu. E não é bem assim, pessoal. Tanto é que eu acho de suma importância nós avaliarmos também as retrações de 50% de cada perna. Então eu tenho aqui um mercado direcional, topos e fundos ascendentes. Como eu vou saber se o mercado ele está numa estrutura altista? Não é porque ele está fazendo um fundo mais alto, e sim você tem que perceber se ele está renovando máximas, renovando o topo. Renovou o topo, está continuando a tendência. Renovou o topo, a tendência está saudável. E aí, é agora onde eu venho, né, com o ponto da aula. Por que ficar atento quando o preço, né, quando o mercado ele para de renovar topos e fundos? Isso, nós temos que tomar alguns cuidados, né, ao avaliar esse parar de renovar máximas e mínimas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo onde o preço já estava em uma tendência bem forte, né, nesse caso aqui. E aí, na maioria das vezes, quando o mercado ele renova topo, ele começa a fazer um pullback, nós temos alguns pontos de parada. Por exemplo, topo anterior, uma possível retração dessa perna, uma zona de suporte. E aí nós imaginamos, por exemplo, o mercado vindo buscar essa região aqui, e aí ele começa a segurar, e aí o mercado vem para renovar topo aqui e ele começa a segurar. Ou seja, ele começa a falhar a renovação de máximas. Isso aqui, pessoal, né, no primeiro cenário, por exemplo, que seria neste cenário aqui de eu estar mensurando pernas novas, né, pernas recentes, e não estar mensurando todo o movimento, o que ele pode estar me mostrando? Uma correção mais profunda.
Quando o preço ele começa a quebrar a estrutura, se nós estivermos falando de uma estrutura de máxima a mínima do dia, ele pode estar te mostrando uma reversão de tendência, possível reversão. Pô, Arthur, mas ele não pode reverter aqui também? Derreter? Sim, ele pode reverter, mas nós temos fundos anteriores para voltar à nossa retração e mensurar os pontos de parada. Isso é uma coisa que eu tenho que me atentar, porque eu vou mostrar para vocês que tem diferença quando eu estou mensurando pernas recentes. O que é a perna recente? A última perna do movimento. E quando eu já estou mensurando a máxima e mínima do dia. É muito diferente uma quebra nesses dois cenários, porque, por exemplo, o mercado fez o pullback aqui, como eu mencionei para vocês, ele veio romper máxima e ele começou a segurar. Este 50% meu aqui, ele já começa a se enfraquecer, porque o mercado pode fazer uma correção mais profunda, e aí o que eu faço? Eu voltaria para esse fundo aqui e eu teria um novo ponto de suporte. Uma quebra de estrutura, quando o mercado ele para de renovar topos e fundos, se eu estou pegando uma perna mais recente, como no caso eu dei esse exemplo aqui, não necessariamente ele vai reverter a tendência, porque você tem outros níveis aqui de retração tão fortes quanto o anterior. Então ele pode fazer um pullback aqui e voltar a subir. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, aonde eu voltei totalmente aqui, eu estou na máxima e na mínima do dia, por exemplo. Estou mensurando máxima, estou mensurando mínima do dia. E aí o mercado ele vem num processo de correção, tá? E aí ele segura nos 50%, por exemplo, e nós temos aqui um padrão de compra, tá? Suponhamos, pô, o mercado testou a região, segurou, e aí agora o mercado ele vem retestar a máxima. Deixa eu deixar certinho aqui. Ó, então seria aqui, ó, máxima do dia, e aí ele vem, deixa os gatilhos, e aí ele volta a retestar a máxima do dia, tal. Bateu aqui. Perceba que este cenário aqui ele é muito diferente do primeiro, porque eu estou mensurando máxima e mínima do dia. Eu não estou mensurando as pernas menores. Como nesse caso aqui eu não tenho outros pontos para me voltar e pegar as retrações, porque nós sempre vamos trabalhar considerando os pontos do dia, tá? Eu já falei isso, já gravei vídeos aqui para vocês. Então, se nesse caso aqui eu estar pegando aqui esses movimentos, pessoal, isso aqui eu vou ser um pouco mais técnico, mas eu vou explicar para vocês. Dentro do mercado financeiro, dentro de uma perna grande, né, a gente chama de um fractal maior, nós vamos ter várias pernas de correção, impulsão, né? E aí a mesma coisa, numa correção aqui de um fractal maior, nós vamos ter o que? Várias correções. Então aqui eu estou pegando um fractal maior, ou seja, máxima e mínima do dia, só que eu tive várias correções aqui, só que eu já voltei, eu fui voltando dos fundos. Ah, ele rompeu os 50 aqui, eu peguei esse, até ele vir para a mínima do dia, e aí ele realmente segurou, voltou a testar a máxima. Nesse caso, quando ele vem e ele começa a quebrar essa estrutura aqui, eu já considero que ele está prestes de reverter o movimento. Quer dizer que ele vai reverter? Isso é um erro, né? Que as pessoas, às vezes, elas fazem. E aí, eu até acredito que se você faz isso, você está operando na sorte. Tipo, o mercado, ele tá quebrando aqui, né, o topo, ele não tá renovando máxima mais, e aí você vai falar, o Arthur me falou que quando eu tô marcando máxima e mínima e ele não renova topo mais, quer dizer que ele vai reverter. Só que você jamais pode, por exemplo, tomar um trade aqui e acreditar que o mercado vai vir buscar a mínima. Por quê? Porque muito provavelmente você terá outros pontos de parada aqui. Você pode ter um suporte dos 60 minutos, você pode ter um suporte do diário, sei lá, qualquer ponto. Então, quando nós estamos falando de máxima e mínima, eu tenho uma retração de 50 nesses pontos, o mercado segura e volta a retestar o topo, ele é obrigado a romper para continuar a tendência. E aqui você não consegue mais puxar fundos anteriores. Então, se ele começa a quebrar aqui, eu tenho uma grande chance do mercado sim reverter o movimento. Mas eu não posso entrar aqui e colocar meu alvo aqui embaixo, por exemplo. Esse é o erro da maioria das pessoas. Eu considero isso a pessoa operar na sorte. Ah, vamos ver. Se cair, eu tô arriscando aqui. Aí a pessoa ainda faz assim, eu tô arriscando 200 para buscar 600, tá ótimo. Se atentem, pessoal, a probabilidade é grande de nós termos o que? Uma reversão, porque eu estou trabalhando na máxima e mínima, eu já perdi todos os meus pontos de possível retração e o mercado chega na região segura, a tendência é que ele busque mínima, mas nós nunca teremos essa certeza, ok? Vou apagar aqui e vou dar o exemplo para vocês no caso de uma tendência de baixa. Então imaginem que eu tenho aqui várias pernas de baixa.
O mercado está em tendência, e aí ele acabou de renovar fundo, romper mínima, e ele começa a fazer uma correção. O que eu vou fazer? Bom, eu provavelmente tenho o fundo anterior, posso também avaliar 50% dessa perna, você pode ter uma região do diário, não importa, tá? Mas vamos lá. Aí o mercado veio, buscou o nível e rompeu ele. Acompanha o raciocínio. Aí eu buscaria o topo anterior, tá? Aí, supondo que o mercado veio e rompeu também, numa correção. Pô, é uma correção mais profunda, ok. Então aqui eu tenho um limite. Aí o mercado vem no 50% do dia e aí sim começa a se mostrar vendedor. Ó, vendedores interessados, e aí o mercado vem então em direção ao fundo do dia, que nós sabemos que aqui o mercado ele tem obrigação de romper, senão nós teríamos uma quebra, e essa quebra aqui ela representa sim uma chance bem maior de nós termos uma reversão. Por quê? Se eu tenho o mercado fazendo pullback numa perna menor, ele segura aqui e ele quebra essa estrutura, não necessariamente ele vai reverter. Por quê? Ele pode fazer um pullback mais profundo e buscar uma retração de um topo anterior. No caso, deixa eu apagar essas linhas aqui para não confundir vocês. Então, eu tinha o preço buscando os 50% dessa perna aqui, a mais recente, ele bate, segura, volta a testar fundo e ele começa a segurar. Ah, vai rolar uma compra. Beleza, esse 50% aqui eu não considero. Porém, eu tenho outro nível a ser considerado. Ele pode bater nessa retração aqui e segurar. Agora, quando eu estou falando de máxima e mínima do dia, eu não tenho nenhuma retração mais para segurar. Pô, e os 50% do dia? Os 50%, quando o preço quebra uma estrutura, quando ele falha fundo, ou seja, ele passa a não renovar mínimas, ou quando ele passa a não renovar máximas, os 50%, tanto da perna mais recente quanto do dia, ele não serve mais, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu posso sim ter uma reversão e o mercado vir buscar a máxima do dia. Nós tivemos um exemplo aqui, na sexta-feira, que eu até gravei um vídeo falando, né? Observe o seguinte, nós tínhamos então o mercado em tendência, aí o preço vem, faz essa perna. Lembra que eu falo que a gente sempre trabalha com as pernas mais recentes? Aí eu venho e marco essa perna aqui. Olha como o preço segura no 50%, volta a cair. Lembra que ele tem que renovar o fundo prévio? Aí ele briga aqui, segura, mas de certa forma ele não consegue confirmar da forma que a gente quer. Aí você tem esse fundo aqui, depois o mercado vem de novo para tentar o rompimento do fundo. De novo, ele segura. Só que perceba, pessoal, que aqui eu estou marcando o que? As pernas recentes. Eu não estou marcando máxima e mínima do dia. Por que eu não estou marcando? Porque o mercado ele não teve força nem mesmo para romper esses níveis aqui, de tão vendedor que o mercado estava. E aí ele vem buscar essa mínima aqui, começa a segurar. Nós tivemos um movimento aqui no final de alta de uns 250 pontos. O que eu quero que vocês entendam? Nessa quebra aqui, em específico, eu não poderia, por exemplo, comprar aqui e acreditar que o mercado chegaria aqui, porque eu tenho vários outros pontos de retração que o mercado pode vir buscar. Você tem, olha o tanto de topo para trás que nós teríamos para poder mensurar e o preço poderia segurar nos 50%. Então, isso pode criar uma confusão e até mesmo fazer a pessoa operar errado. Então, quando o preço ele passa a não renovar máxima e mínima mais e você está numa perna recente, ou seja, você está mensurando as pernas mais novas porque a tendência está muito forte, saiba que ele pode ter uma correção mais forte. Agora, quando nós estivermos mensurando máxima e mínima do dia e o mercado quebra essa estrutura, aí provavelmente o mercado tende a reverter. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos mensurar essa perna aqui desse dia. O mercado faz um movimento forte de baixa. Aí eu venho aqui, máxima e mínima. Beleza? Ele segura no 50, deixa gatilho ali, vem buscar fundo, começa a segurar, não confirma, ok? Não consegue romper também. Mercado ainda segurando no fundo. Perceba que eu estou marcando máxima e mínima do dia ainda. Rompeu. Já vou dar uma dica aqui para vocês. Rompeu, né, pessoal? Candle 26. Mas olha o que o 27 faz. Quando isso acontece, eu não considero rompimento, tá? Perceba que o 26, ele rompe, né, numa força bem fraca, assim, digamos, e o 27, ele já volta com tudo para dentro. Então, eu não considero que rompeu, permaneço ainda atento nessa mínima. E aí o mercado, de novo, vem buscar a mínima. Perceba, pessoal, que eu não estou marcando as pernas mais recentes, eu estou marcando máxima e mínima. Porque o mercado, toda vez que ele tentou renovar fundo, ele não conseguiu.
não conseguiu aqui, não conseguiu aqui, então não tem tendência. E aí ele segura, deixa gatilho, confirma de novo. E agora, perceba que o preço ele vem para subir numa agressividade muito maior. Você não vê, tipo assim, ele batendo, né, em níveis, deixando sombras superiores gigante aqui. Por quê? Porque você não tem retração para pegar. Então, quando você está mensurando máxima e mínima, o único ponto que seria de pullback seria os 50%. E se ele quebra uma estrutura, quer dizer que ele pode reverter. Diferentemente de uma tendência. Por exemplo, eu estou numa tendência de alta. O mercado acabou de romper máxima do dia. Aí ele começa a fazer uma correção. Aí eu venho aqui, último fundo, último topo, bateu no 50, voltou a renovar topo, não conseguiu. Começa a cair, o que eu vou fazer? Marcar a perna anterior. Até eu chegar na máxima e mínima do dia. Tá? Então tomem cuidado com isso aí, prestem atenção, tá? Porque a não renovação de máxima e mínima, a depender se eu estou na máxima e mínima do dia, ela sim pode sinalizar uma reversão de tendência. Agora, a depender se eu estiver em pernas recentes, somente pode mostrar pra gente uma correção mais profunda, tá? Sem precisar ficar traçando, né, linha de tendência, isso não precisa, até mesmo porque nem sempre que ele rompe uma linha de tendência, ele realmente está revertendo. Às vezes ele está fazendo um pullback mais profundo até os 50% do dia e depois o mercado vai voltar a cair, correto? Bom, era isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês. Já vou pedir, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda bastante, né, para iniciar aí essa semana. Deixa nos comentários aí se você gostou, se ficou alguma dúvida, né? Eu sempre tô lendo e também os comentários ajudam bastante a divulgação do vídeo, né? Se inscreve no nosso canal. E se você tem interesse aí de virar meu aluno também, né, o link tá na descrição, é só falar comigo. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e uma excelente semana. Valeu!